Dentro do agronegócio, produzir bem é fundamental, mas existe um lado que o agronegócio, o setor precisa olhar, que é a comunicação estratégica. E não somente externa, mas principalmente a comunicação interna para que tudo funcione. E hoje a gente vai ter esse bate-papo com o Washington Sanches, é nosso convidado aqui hoje. Muito obrigada, Washington, pela participação. Ele é especialista em comunicação estratégica e hoje a gente vai falar voltada para o agronegócio, trazer alguns exemplos. Obrigada pela participação aqui. Obrigado, Carol, pelo convite. Estou à disposição. Queria que a gente começasse falando, Washington, muitos produtores, pecuaristas se preocupam hoje em estar nas redes sociais, em comunicar externamente o seu negócio, em publicar a sua produção interna, né, os animais, tudo aquilo que ele faz. Mas existe uma comunicação que ela é fundamental, né, que é a comunicação interna dentro da propriedade, com os colaboradores, né, uma personalidade que ele precisa primeiro conhecer, né? O que ele precisa entender sobre a propriedade para depois externamente trazer isso para o público. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença da comunicação interna e externa e o que ele precisa se preocupar. Bom, deixa eu, antes de te responder, eu sou da área de comunicação, de imprensa, então durante muitos anos eu imaginei que comunicação era o que eu fazia, mas na verdade eu fazia era informação, eu emitia uma informação e informação só não é suficiente, então eu entendi que comunicação é uma via de mão dupla e isso serve para tudo na vida. Então, quando eu fiz minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, eu descobri que 75% dos problemas de qualquer negócio está relacionado à comunicação. E aí eu fiz a minha monografia em cima disso. E aí eu comecei a estudar os gargalos que acontecem dentro de uma empresa. Quando eu falo empresa, eu falo do agro, eu falo da indústria, eu falo do comércio e serviço, tá? E aí, desde a secretária até o controle de qualidade. Então, passa por vários departamentos. Qualquer ruído de comunicação ali inviabiliza ou dá problema na entrega do produto, ou seu cliente fica insatisfeito, ou ele não compra mais com você. São problemas de comunicação que vão acontecendo lá. Processos são comunicação, porque se não está estabelecido um processo desde a entrada do cliente na sua empresa até ele receber o produto e você saber se ele está satisfeito com todo o processo, todo esse processo se chama comunicação. Essa é a comunicação interna. Então, o empresário, o líder, ele tem que entender do negócio dele, ele tem que ver aonde ele quer chegar, quanto ele quer produzir, quais são as metas do ano, e isso ele tem que repassar para o seu time, para a sua equipe. A partir dali, ele começa a fazer essa gestão de toda a produção. Mas antes da produção, ele tem que ter uma comunicação. Antes dessa comunicação, ele tem que fazer a comunicação estratégica do negócio dele. Então, quando eu trabalho nas empresas, para eu descobrir que a maioria dos clientes que me procuram, eles têm produtos bons, estão no mercado sozinho, têm tudo para ser o melhor e ganhar muito, vendendo muito. Mas eles têm algum problema ali que eles não sabem o que é. Na minha primeira entrevista, às vezes eu já descubro, porque às vezes ela está errada, está num posicionamento errado. Eu não estou falando ainda de comunicação, eu estou só entrevistando o cara e aí eu acabo descobrindo que ele está posicionado errado. O que é posicionamento? Imagina que eu tenho uma empresa e aí eu tenho que saber que tipo de produto e o mercado eu vou atender. Então, se eu quero produzir um produto de qualidade, então o meu cliente quer exclusividade, ele paga mais, então eu tenho alto valor agregado. Então, eu chego ali, eu fico com a bandeira, eu sou esse cara. Então, logo eu tenho que me comunicar para esse cara, para esse mercado. Ou se eu quero um produto que vou trabalhar com a margem menor e uma grande quantidade. Para esse mercado, eu preciso me comunicar de uma outra maneira. E tem um outro mercado, um outro posicionamento que eu chamo de intimidade do cliente, onde eu preciso do cliente e juntos a gente chega no resultado que ele quer. Tipo médico, arquiteto, engenheiro, personal. Essas pessoas precisam do cliente que para junto eles cheguem a um objetivo, a um resultado. Então, esses três tipos de posicionamento, antes de falar de comunicação, quando eu
A maioria deles, o problema está no posicionamento. Depois que a gente ajusta o posicionamento, a empresa começa a andar e ter mais clareza. A partir dali, a gente entra na comunicação e organizar e deixar fluido com mais clareza a comunicação do seu negócio. Então, o que faz cada uma dentro da sua equipe e no todo, no contexto geral, aonde a gente quer chegar. Isso é papel do líder. Então, muitas das vezes, os problemas de um negócio, o maior responsável é o líder. Então, quando a gente trabalha com o líder, conversa com o líder, dá toda a orientação, faz ele trazer clareza aonde ele quer chegar, aquela comunicação começa a melhorar. Isso eu chamo de o princípio da comunicação estratégica. Depois você só orquestra essa comunicação para ela ir para o externo com uma comunicação mais clara para que o público, ou o mercado, ou o cliente, ele possa entender o que você faz e o produto que você vende. Aí esse cliente, ele chega até você. É um pouco disso que eu faço. Um resumo, né? Uhum. Só para relembrar, então, o seu trabalho, né, estratégico ali nos 3 pilares que você comentou, o posicionamento primeiro, a comunicação e aí a organização. Eu chamo de PCO, né? PCO. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que olhar o posicionamento daquela determinada empresa, seja ela do agro, seja da pecuária, seja ela empresa, indústria ou um profissional liberal. Então, às vezes ela não está com problema, às vezes ela está simplesmente comunicando para um público errado. Uhum. E esse posicionamento é interno, e não o posicionamento que as pessoas acham que é você lá nas redes sociais, por exemplo, né? É aí que eu falo. Para as redes sociais é uma comunicação externa. Uhum. Se eu não sei qual é o meu posicionamento, o que vai acontecer? É comunicar errado. Comunicar e errado. Até para o público errado. Exatamente. Também. Então, eu sempre faço um quadrante, né? Quadrante eu divido em 4 assim e falo assim, ó, se você comunica certo o que você faz para um público errado, você vai vender? Não vai vender. Então, vamos no outro quadrante. Se você comunica errado para o teu público certo, não vai vender também. Se você comunicar errado para o público errado, não é ali que você tem que estar. Correto é você comunicar certo para o público certo. Então, exige pensar o teu negócio, primeiro, posicionamento, comunicação, e aí você orquestra isso para você levar para o seu mercado. Vamos trazer um pouquinho de exemplo prático aqui de posicionamento, tá? Vamos falar sobre isso. Como é que uma empresa, uma propriedade, né, um pecuarista, por exemplo, né, pode melhorar o seu posicionamento interno ali com os colaboradores, porque é um público que tem bastante desafio em manter, né, colaboradores ali, tem uma rotatividade grande, às vezes até falta, né, mão de obra, para que esse posicionamento ajude a manter ali eles mais tempo, né, esses colaboradores, e a trabalhar numa performance melhor também. Bom, não sei se eu falei no começo do vídeo, tudo comunica, né? Sua roupa, seu vestimento, sua postura, sua energia. E o líder, o que ele está comunicando? Se ele comunica, se ele não valoriza, se ele não comunica, se ele comunica que não está valorizando sua equipe, se ele reclama, é óbvio que ele vai ter uma alta rotatividade. Uhum. Então, isso eu já vi muitas vezes de alguns empresários. Então, o cara fala assim, nossa, não tem mão de obra qualificada, meus funcionários não entendem o que eu falo. O problema está onde? Está no líder, na comunicação do líder. Sim. Tá? Uhum. Já, se o empresário está organizado, ele contrata pessoas com mesmos princípios, valores, nós estamos falando em ainda habilidade técnica. Princípios, valores. Se aquela pessoa que ele está contratando serve para o seu negócio ali e é uma pessoa honesta, ela tem ética, ela quer construir um futuro, uma carreira dentro da empresa, é isso que o empresário precisa enxergar. Se ele se preocupa com isso, quer dizer que a empresa dele é saudável. Ele está preocupado em construir o seu ativo, maior ativo que você tem, que são pessoas. E um ativo produtivo é as pessoas certas no lugar certo. Ele também saber que as pessoas que ele está contratando colocar no lugar certo. Isso também é comunicação interna.
A partir dali... Entender a qualidade de cada um, né? Exatamente. Todos nós temos um perfil. Uns têm mais um perfil para vendas, outro perfil para relacionamento com o cliente, outro para finanças, outro para gestão. E não adianta eu pegar e contratar uma pessoa que tem perfil para vendas num escritório para cuidar de planilha, de Excel ou de finanças. Então, essa pessoa vai trabalhar 1 mês, 2 meses, vai embora. E aí ele fica reclamando que não tem pessoas, não tem mão de obra qualificada. Eu sempre falo que não é que não existe mão de obra qualificada, é que às vezes não existe um líder, um empresário qualificado para contratar as pessoas certas e colocar no lugar certo. Também é comunicação. E isso já parte de estratégia. Contratar qualquer pessoa, colocar na sua empresa, não vai rolar. Não vai. Legal. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre a parte de comunicação mesmo, falando, né? Já comunicou ali internamente, ele já entendeu quem ele é, quem a empresa dele é, o que ela quer projetar. Como fazer isso, né, de forma estratégica, para que ele acerte o público que ele precisa atingir? É porque é tudo automático. Quando você consegue preparar o líder para fazer uma boa comunicação, a própria equipe já entende, a própria equipe já produz. Porque às vezes a produção, as vendas não estão acontecendo porque o líder não fez uma comunicação correta. E quando ele faz uma comunicação correta, a própria equipe já consegue desenvolver. Quando prepara a parte interna, tudo que eu vou levar para fora já está alinhado. Então, eu já consigo me comunicar para o público certo. Imagina que quando eu estou trabalhando a comunicação interna, eu preciso saber para quem eu quero vender o meu produto. Se é para o público A, público B, se é para advogado, se é para médico. Então, eu preciso já internamente falar, saber com quem eu preciso me comunicar. Quando ele vai para as redes sociais, para os canais de comunicação, ele já sabe. Então, ele vai direcionar a comunicação certa. Então, começa pelo líder, depois a comunicação interna. E aí, quando ele vai para a externa, fica muito mais fácil. E o que acontece no dia a dia? Eles vão diretamente na externa. E aí, que acontece? É muito mais trabalhoso. Inverso, né? Faz o inverso. É muito mais desgastante. Você abrir as redes sociais e falar que você tem um produto de qualidade. Isso é o básico. Todos nós queremos comprar um produto de qualidade, entendeu? Isso é o básico, isso não é diferencial. Então, a comunicação da pessoa que está falando para todo mundo, e ela tem um produto exclusivo, depois ela fala, não, eu tenho um diferencial, eu tenho um produto exclusivo, mas ela fala para todo mundo. Então, ela desperdiça ali a sua comunicação. Então, comunicação estratégica é você comunicar com as pessoas certas, entendeu? Então, quando eu preparo uma comunicação estratégica, a partir dali a gente começa a desenvolver e ter mais assertividade, mais lucratividade, e o restante a gente descarta, porque a gente passa a ter mais tempo, energia para poder fazer o nosso negócio. Legal. Na verdade, se ele entende o diferencial dele, ele já consegue automaticamente comunicar isso externamente, né? Exatamente. Washington, tem aqui um livro seu, né, da sua autoria, Networking é para Todos. E networking é muito importante em todos os setores, né? Dentro do agronegócio existem muitas parcerias, né? Eles já fazem isso automaticamente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, contribuísse, né, para quem está nos assistindo, como fazer isso de uma forma melhor, de uma forma mais fluida, né? E que traga bons resultados. Bom, o network nada mais é que relacionamento com pessoas, né? A diferença está em como eu fazer esse relacionamento perdurar por muitos anos. Por quê? Nos negócios, a mola mestre dos negócios é a confiança. Então, quando eu tenho uma pessoa, um parceiro que me atende há vários anos, fica muito mais fácil a gente desenvolver novos negócios. Porque eu posso ligar para a pessoa e falar, estou pensando em fazer tal coisa e tal, você consegue me atender? O cara fala, sim, claro, porque você não precisa mais toda aquela energia de que o cara tem que vender, o cara tem que assinar contrato, o cara tem que fazer um monte, toda aquela parte burocrática. Porque o network, o relacionamento já é de longo prazo. Então, há ali uma confiança em ambas as partes. Então, ele consegue ter bons parceiros. Construir uma relação de network leva anos. Sim. Então, é preciso fazer isso, estar bem relacionado, participar de eventos, conhecer novas pessoas, entender o que elas fazem, se apresentar também
e encontrar ambos uma possibilidade de fazer parcerias. Entendeu? Então, eu trato nesse livro 3 pontos principais sobre network. Pessoas, primeiro, se eu preciso gostar de pessoas, o primeiro ponto principal. Segundo, comunicação. Eu tenho que ter uma comunicação clara daquilo que eu quero, né, e daquilo que eu preciso. Então, clareza, transparência é importante, principalmente nessas relações humanas. E amor ao próximo. Isso é importantíssimo, porque isso nos perpetua, isso nos faz ter amigos aí por muitos anos. Amor ao próximo é eu respeitar o outro como ele é, entender o que ele faz, entregar e dar o resultado. Dar o resultado que ele precisa. E quando eu dou o resultado quando o outro precisa, o dinheiro vem automaticamente. É isso. Network, para mim, é um pouquinho fora do mundo dos negócios. Eu acho que vive na energia do amor ao próximo. É uma contribuição mútua, né? Exatamente. Legal. Na verdade, eu acompanhando fazendas e propriedades, assim, trabalhando em reportagens, eu vejo que eles têm já muito isso, o público do setor rural, eles têm muito essa parceria, não só vendo negócio e lucro, mas amizade, e realmente um ganha-ganha mesmo, né? Sim. Se preocupando, então isso é muito legal. Para quem está nos assistindo, que tem uma propriedade, um pecuarista, um do setor agrícola, e ele quer melhorar a sua comunicação, o que você faria para auxiliar nisso? Saber, no geral, né? porque aí você vai lá, voltando ao ponto, cada um tem que olhar para a sua necessidade, para o seu negócio e dizer, o que eu produzo? Eu produzo mel, beleza? Vou produzir mel para quem? Vamos jogar no posicionamento. Vou produzir mel, um produto de qualidade, de alto valor agregado, vou produzir mel para quantidade, onde eu vou distribuir nos distribuidores, mercados e tal, ou vou fazer exclusivo na intimidade do cliente, com parceiros ali, onde vai desenvolver ali receitas ou algo que mais personalizado. Onde que eu quero me posicionar se eu produzo mel? Então, beleza, eu vou produzir mel de grande quantidade aqui e eu tenho uma grande produção, então eu vou entrar uma margem menor, porém eu vendo mais. Esse é o meu posicionamento. Aí, de repente, no meio dessa produção, ali 1 ano, 2 anos, o cara fala, eu preciso produzir um produto premium, de qualidade exclusivo. Aí eu produzo um outro tipo de produto para um outro público, entendeu? Então, eu vou lá produzir um mel com qualquer outro produto que é exclusivo, que não é para todo mundo. Só que aí é um valor agregado. Ontem eu estava no mercado e eu vi um mel, parece uma média de R$15. Aí do lado tinha um outro mel com um pote de vidro e não tinha nada diferente do que mel, só tinha um favo dentro. Uma tampinha bonitinha, uma etiqueta diferente, uma comunicação diferente. O triplo do preço. O triplo. Aí eu olhei, os dois têm a mesma quantidade de mel, só que um era um potinho de plástico, né? Aquele de plástico, o outro um potinho de vidro. A embalagem era diferente, só que essa aqui tinha um alto valor agregado. 3 vezes mais. Então, quando a gente fala de posicionamento, quando eu vou olhar para o meu negócio, eu preciso entender se hoje eu estou vendendo para um produto de massa, de quantidade, e a minha margem está pequena, qual produto eu posso criar para vender para um outro mercado que eu não estou atendendo? Que é o caso do favo, o caso de criar novos produtos para que eu possa vender com alto valor agregado. Esses são 2 posicionamentos. Washington, e o terceiro aqui, eu posso trabalhar com a intimidade do cliente? Pode, você chama parceiros, médicos, nutricionistas, chefes de cozinha. Você vai construir um produto exclusivo para essas pessoas, onde elas possam usar seu produto com exclusividade e que vai ser diferencial para aquele produto, para aquele cliente, para aquele parceiro seu. Você entende que aqui uma empresa que fabrica mel, eu já criei 3 linhas de produtos. Só que a minha comunicação para esse público premium é diferente. Aqui não é um alto valor agregado. Eu não falo de promoção, eu não faço desconto, eu não falo nada disso, porque é um produto exclusivo. Já num outro produto que eu vendo em grande quantidade, eu tenho que disputar com milhares de concorrentes ali. Então, o preço ali é essencial. A margem minha é menor.
Já para esse público da intimidade do cliente, eu vou construir um produto exclusivo para aquele meu parceiro, para que ele seja o diferencial dentro do segmento dele. Só que ele usa os meus produtos exclusivos. Eu também posso criar um produto exclusivo para ele com alto valor agregado. Esse é o diferencial. É um exemplo que eu estou te dando numa empresa de mel. Aí você pode adaptar isso em qualquer outro negócio. Legal, Washington. E para a gente finalizar aqui esse bate-papo, eu queria que você trouxesse uma reflexão, assim, nesse mundo, né, que é o nosso setor aqui, né, do nosso programa, que é o agronegócio, existe uma dificuldade ainda em comunicação no geral, né, ainda é uma dificuldade da maioria das pessoas em saber como se projetar da melhor forma. E aí, como você disse, é algo que você traz bastante, que tudo se comunica, né? Como que eles podem pensar nessa comunicação no geral, se tudo se comunica, como que eles podem pensar para começarem a se comunicar internamente melhor, para que daí isso se projete da melhor forma depois? Bom, internamente ele tem que saber onde ele está hoje e para onde que ele quer chegar. É uma continha básica. Todos nós fazemos isso no começo do ano. Esse ano eu quero produzir isso, esse ano eu quero chegar aqui, no final do ano eu quero estar aqui. Então, a partir dali, eu desenho os passos. Eu estou fazendo um plano, uma comunicação para aquele passo ali. A partir dali, depois que eu planejo toda essa comunicação, onde eu quero chegar, eu sento com a minha equipe. E eu preciso expor para a minha equipe aonde a gente quer chegar. E eu preciso também, como líder, saber quais são as pessoas certas que vão fazer eu chegar lá. Às vezes eu posso potencializar a minha equipe, às vezes eu tenho que trocar, entendeu? Às vezes eu tenho que trazer pessoas mais experientes que eu como líder, que eu não tenho capacidade de crescer, porque chegou o meu limite. Então eu contrato pessoas mais experientes do que eu para esse meu sonho, essa minha meta, para poder eu chegar onde eu quero chegar. Isso ainda é comunicação interna. Tá? Legal. Quer fazer mais alguma observação? Só isso, acho que a gente foi bem específico na comunicação estratégica. O que diferencia uma empresa da outra, do mesmo segmento, na mesma cidade, eu digo que é comunicação estratégica. Entendeu? Então, comunicação estratégica é um diferencial de você saber usar as pessoas certas, colocar no lugar certo, de fazer uma comunicação certa, mais assertiva, para você economizar tempo, energia e dinheiro. A forma como você fala também, né? Muitas vezes você comentou, a energia sua já está falando, né? Então, se você já está falando de uma forma que é mais... se você está ali desanimado, né? Você já está comunicando que, sabe como que a gente não tá perde? Legal aquilo ali. Eu vou contar aqui uma passagem rapidinha. Eu estava num restaurante com um empresário, jantando, e incrível que aquele restaurante tinha umas 8 telas em volta do restaurante. E estava tendo uma luta de UFC. E eu não entendo nada disso. Aí, eu conversando de frente com o empresário, atrás dele tinha uma tela. Aí eu falei para ele, aquele cara vai perder a luta. Não sabia nem quem era. Era uma luta internacional. Aí ele falou, você tá doido, esse cara é o favorito. Esse cara tá ganhando todas, ele vai ganhar a luta. Eu falei, não, ele vai perder. Aí a gente continuou a conversa. Você já estava fazendo leitura deu física. 2 rounds, acho que é lá. O cara perdeu a luta. Aí eu falei, falei pra você. Aí ele falou assim, como é que você descobriu? Eu falei, como o primeiro entrou com a garra, com a energia, do jeito que ele entrou, foi diferente do segundo, que você acha que é o favorito. O outro chegou bem tímido, meio assim, não convenceu. Mas, na verdade, o cara perdeu a luta antes de subir no octógono. A comunicação interna dele já não estava boa, e eu percebi isso. Então, você imagina isso no mundo empresarial. A gente, às vezes, perde vendas. A gente não consegue atingir os nossos objetivos porque, às vezes, nós estamos derrotados dentro de nós mesmos, sem expor, dentro de nós mesmos. E aí que eu falo que tudo comunica. Então, a tua energia está comunicando. Você está falando algo, vou fazer tal coisa. Mas dentro de você está perdido.
não tem clareza. Então, eu chamo de autocomunicação, mas esse é um tema para um próximo episódio. Outro bate-papo. Isso é muito forte, a autocomunicação. Tem bastante coisa para se falar sobre esse tema, né? Então, hoje a gente fica por aqui, agradeço, viu, sua presença aqui, contribuiu bastante, Washington. E a gente conversa sobre isso, sobre esse tema, em outro programa, quem sabe, né, o Washington venha de novo. E peço para você compartilhar esse vídeo, colocar aqui sugestões para a gente de temas. E a gente fica por aqui, até o próximo Giro do Agro 360. Até lá!